Lucas capítulo 17, nós iremos ler o versículo 25 até o 27. Lucas 17, a partir do 25, diz assim: Mas importa que primeiro ele padeça, ele Cristo, padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem, no tempo em que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e destruiu a todos. Até aí, vamos orar novamente? Senhor, pedimos a Tua graça nessa noite, sobre as nossas vidas, o nosso coração, os nossos ouvidos, os nossos olhos, para que, ao ouvirmos a Tua palavra, possamos compreender ela. Porque o Senhor diz que se o Senhor não nos revelar, nós não conseguiremos entender. Se o Senhor não tirar as escamas dos nossos olhos, nós não enxergaremos. Se o Senhor não quebrantar o nosso coração, jamais essas palavras produzirá o bom fruto. Por isso, Senhor, colocamos a nossa dependência em Ti, para que o Senhor ajude a cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Todos nós, a qual o Senhor permitiu vir até a Tua presença. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. E nos permita, ó Deus, novamente, ouvirmos a Tua palavra, compreendermos a Tua palavra, a fim de colocarmos toda a nossa esperança na cruz de Cristo. E por meio de Cristo, ó Deus, nós sermos transformados, santificados, mudados, para que o Teu nome receba a glória nesse mundo. Abençoe-nos nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, o tema dessa noite é como nos dias de Noé. O mundo em que nós estamos vivendo é um mundo que está adoentado, um mundo caído. O mundo em que nós estamos vivendo hoje é um mundo em que as pessoas elas estão completamente perdidas. Nós temos visto crianças participando de marchas LGBT, crianças participando de marchas para a legalização de drogas. Nós temos visto o aborto, projetos de lei para que o aborto seja liberado em nosso país, como já foi liberado em muitos outros países. Milhares e milhares e milhares de crianças sendo mortas por meio do aborto. Nós temos visto ideologias sendo ensinados nas escolas de forma aberta, clara, para todas as crianças em que estão na escola. Nós vemos a corrupção alcançando todas as áreas da sociedade, desde lá de magistrados, políticos, até toda a classe da sociedade, todos sendo devastados pela corrupção. Nós vemos o aumento do divórcio, nós vemos o grande crescimento das imoralidades sexuais. Perceba isso. Olha como que aumentou, crescente, o aumento da imoralidade sexual em nosso tempo. O crescimento de pessoas viciadas em algum tipo de droga, tanto lícita como ilícita. A desconstrução da família tradicional. O aumento enorme de falsas religiões. Epidemias, fomes, terremotos, guerras, rumores de guerras. O ódio no coração do homem, o esfriamento do amor, a perseguição à igreja, aos cristãos. Hoje, se falarmos o que está escrito na Bíblia, somos perseguidos. Podemos ser presos e pagarmos multa. Não podemos mais falar claramente o que a Bíblia diz.
O certo se tornando errado, e o errado se tornando certo. O aumento da sensualidade, e o aumento também do hedonismo, a busca pelo prazer. Esse é o mundo em que nós estamos vivendo. Esse é o mundo caído em que nós estamos vivendo. Jesus diz algo muito claro para as pessoas quando ele estava ensinando. Ele fala assim para elas: olha, vocês ao olharem o tempo, vocês veem que ao entardecer, o céu está avermelhado. Logo vocês dizem que no outro dia haverá um tempo bom de sol. Quando amanhece o dia nublado, avermelhado, logo vocês dizem: hoje haverá chuva. E Jesus diz para eles: vocês conseguem discernir o clima, se vai chover, se vai fazer sol, se vai fazer frio, se vai fazer calor, mas vocês não estão conseguindo discernir o tempo em que vocês estão vivendo. Nós precisamos discernir o tempo em que nós estamos vivendo. Os sinais, eles estão bem claros diante dos nossos olhos. O Senhor, Ele está colocando diante dos nossos olhos tudo o que está acontecendo. Não é algo oculto, algo a ser revelado, mas é algo que o Senhor, Ele está colocando diante de nós, da igreja, para que a igreja se prepare, para que a igreja busque a Ele, para que a igreja volte o coração a Ele. O Senhor, Ele está tendo misericórdia de nós. Ele poderia estar ocultando todos os sinais dos nossos olhos, mas Ele, dia após dia, Ele tem trazido claridade a nós. Olha a sociedade em que nós estamos vivendo, observe o mundo em que nós estamos vivendo, olha os sinais acontecendo em todos os âmbitos da sociedade, em todas as áreas, em todas as pessoas, em todas as religiões. Nós estamos vivendo em um tempo que nós jamais podíamos imaginar que nós iríamos viver. Há alguns anos atrás, nós nunca imaginaríamos que um dia estaríamos atravessando um tempo como esse. E Jesus, Ele fala claramente para nós, que nós discernimos o clima, o tempo desse mundo, mas muitas vezes estamos cegos quanto a discernir a volta dele. Hoje nós vamos falar sobre como nos dias de Noé, como nós lemos aqui neste texto. Então nesse texto ele diz assim, no versículo 25, o próprio Jesus dizendo: mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Jesus realmente, ele padeceu o sofrimento, ele foi por uma cruz, e ele foi rejeitado pelo seu povo. E ele vai continuar dizendo: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Quando diz nos dias do Filho do Homem, está referindo ao final dos tempos, a segunda volta de Cristo, quando Jesus Cristo voltará para julgar todas as nações. Ele diz que quando ele viesse, Jesus voltasse, seria como nos dias de Noé. E o que estava acontecendo nos dias de Noé? Qual foi o pecado que aquele povo cometeu, que Deus decidiu destruir toda a humanidade naquela época, com exceção do próprio Noé e sua família? Qual era o pecado? Vamos lá em Gênesis, capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versículo 1. Como se multiplicando os homens na terra, lhe nasceram filhas,
vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo haviam gigantes na terra, aqui traduzido por valentes, homens guerreiros, e também depois, quando os filhos de Deus possuíam as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, e estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os ter feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então nós vamos entender o que aconteceu. Jesus diz que a volta dele seria semelhante, parecido com o que estava acontecendo no tempo, nos dias de Noé. Quando aqui a Bíblia ela vai nos ensinar no capítulo 4 e no capítulo 5 a respeito dos descendentes de Adão e Eva. E ali ele vai citar duas descendências, a de Caim e a de Sete. Ele vai falar que a descendência de Caim é a descendência que foi expulsa por Deus da região do Éden. É a descendência dos ímpios, da semente da serpente. São os ímpios, são os duros de coração, são os homens perversos. Quando nós vemos ali a descendência de Caim, nós observamos que ali inicia-se continua-se o orgulho. Caim, ele faz uma cidade, coloca o nome da cidade do filho dele, mostrando o orgulho, a sua soberba, a soberba do homem. Nós vemos que ali os descendentes de Caim tomaram para si mais de uma mulher como esposa, a poligamia. Inicia-se a poligamia no meio daquelas pessoas. Nós vemos depois uns dos descendentes de Caim cometendo o assassinato. Um feriu ele foi lá e matou. O outro feriu, ele foi lá e matou. Nós vemos a maldade crescente nessa descendência. A descendência ímpia, a semente ímpia, os corações maus, os inimigos de Deus, aqueles que abandonaram a Deus, aqueles que odeiam a Deus, aqueles que deixaram de buscar o Deus verdadeiro para buscar outros deuses, para buscar os prazeres da carne, para confiar em si mesmo e não mais em Deus. Então aqui, Moisés, ao descrever essa passagem, ele vai mostrar essa descendência. A semente ímpia, a semente injusta, a semente misturada, aqueles que odiavam a Deus. Mas depois ele vai falar sobre uma outra semente, a semente santa, a semente de Sete, a geração santa, a qual o Senhor Jesus Cristo nasceu. Quando nós olhamos na genealogia de Jesus, nós vamos ver que a descendência dele veio de Sete. O nome da pessoa chama Sete, que era um dos filhos de Adão e Eva, aquele que veio no lugar de Abel, a qual Caim havia matado. Então ali é colocado duas gerações, dois povos: o povo que busca ao Senhor, o povo que teme ao Senhor, e o povo que abandonou ao Senhor, o povo ímpio. E diante desses dois povos, o que aconteceu? Aqueles dois povos, eles eram distantes uns dos outros. Um foi expulso para longe da região do Éden, o outro não, o outro permaneceu ali na região, ali perto do Éden. E essas duas civilizações, esses dois povos, ao longo dos séculos,
cresceram, se desenvolveram. Mas chegou a um ponto que esses dois povos se conheceram, eles se aproximaram, eles se chegaram uns aos outros. O momento em que o povo de Deus se uniu à geração, ao povo ímpio, foi o momento em que Deus se entristeceu de coração. Foi o momento em que Deus então decidiu dar fim àquele tempo, àquele mundo, por meio do dilúvio. Isso é descrito no capítulo 6, no versículo 2. Vendo os filhos de Deus aqui, é a descendência de Sete, é a descendência santa. Eles são chamados de filhos de Deus. Que as filhas dos homens, da descendência de Caim, eram formosas, eles tomaram para si as que entre todas mais lhe agradaram. Então aqui, no momento em que a igreja começa a se unir com o mundo, é um momento em que o Espírito de Deus, como o Senhor diz no versículo 3, deixa de agir por completo no homem. No momento em que aqueles que foram chamados para ser santos se corromperam com o pecado dos ímpios, com a cultura dos ímpios, com o prazer dos ímpios, com os desejos e propósitos dos ímpios, foi nesse momento em que o coração de Deus se entristeceu. Nós, a igreja, nós fomos chamados para sermos santos, para sermos separados do pecado. Aquele povo, a geração 7, quando eles viram as filhas dos homens, provavelmente as mulheres daquela sociedade, das descendências de Caim, eram mulheres muito sensuais, porque ali nós vemos que a geração de Deus era um povo que buscava a Deus, era um povo que temia a Deus. Mas quando os homens viram as mulheres daquele povo, provavelmente havia sensualidade, a forma de vestir, a forma de agir, a forma de seus comportamentos. E aquela forma sensual, aquele desejo, aqueles desejos da carne, provavelmente isso penetrou na cobiça do coração, na cobiça dos olhos e do coração do homem. E naquele momento, aqueles homens que foram chamados para serem santos, eles se deixaram corromper pelo pecado. Eles cobiçaram aquilo que não eram para eles cobiçarem. Eles desejaram aquilo que não era para eles desejarem. Eles não eram semente de Caim. Eles não eram a geração ímpia. Eles eram o povo de Deus. Eles foram escolhidos por Deus como uma nação santa, como um povo de propriedade do Senhor. Mas o pecado atraiu o coração daqueles homens. O pecado atraiu os olhos daqueles homens. E aqueles homens, eles se corromperam por causa do pecado. E o desejo do coração deles, o desejo pelo pecado, os levou a se afastarem de Deus e a buscarem os mesmos prazeres daquelas nações ímpias que não tinham Deus. Da mesma forma, nós hoje, a igreja, o Senhor diz para nós: sede santos, porque eu sou santo. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Nenhum homem, ao morrer, ao partir deste mundo, sem a santificação, conseguirá ir ao céu. É necessário nós sermos um povo separado. É necessário nós sermos um povo santo. É necessário nós entendermos que nós não somos semente da serpente, que nós não somos geração da serpente, que nós não somos enraizados com o ímpio, com o pecado, que nós somos o povo de Deus, que nós somos a geração santa, que nós somos o povo escolhido. E ao entendermos isso,
nós devemos viver como tal. Nós devemos nos separar do pecado dessa cultura. Nós devemos abrir mão dos desejos da nossa carne, da cobiça dos nossos olhos. Nós seremos tentados a todos os tipos de pecado. Seremos tentados ao adultério, seremos tentados ao divórcio, seremos tentados à corrupção, seremos tentados à mentira, seremos tentados à pornografia, seremos tentados ao homossexualismo, seremos tentados à sensualidade, seremos tentados a todo tipo de cobiça, desejos, vontades. A nossa carne gritará, o nosso coração desejará, a nossa boca clamará, os nossos pensamentos serão inflamados por dardos malignos. Mas nós devemos permanecermos firmes no caminho do Senhor. Nós devemos permanecermos firmes em Cristo. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida. Ou nós estamos em Cristo, ou nós não seremos salvos. Não existe meio termo, não existe cristão morno. A Bíblia diz que o morno será lançado fora, será vomitado. Nós devemos estarmos firmes no Senhor, nós devemos buscar a separação do pecado, nós devemos sermos santos. É isso que o Senhor deseja de nós. E o que é rejeitar Cristo? Rejeitar Cristo não é apenas não vir ao culto. Rejeitar Cristo não é apenas não orar. Rejeitar a Cristo é quando nós amamos as mesmas coisas que o mundo ama. É exatamente isso que Jesus está falando. Será como nos dias de Noé: o povo amará o pecado, o povo desejará o pecado, o povo voltará o coração para aquilo que é mal. O povo vai me rejeitar. Não é não falando Jesus, não é não batendo palma, não é não cantando louvores, não é frequentando uma religião, mas é amando o mundo. Quantas pessoas estão em uma igreja, mas o coração delas está no mundo? Elas amam o pecado, elas amam a bebedice, elas amam a sensualidade, elas amam o prazer da carne, elas amam o que o mundo ama. O projeto de vida dela é o mesmo projeto do ímpio. Se você pergunta para o ímpio, qual é o teu projeto de vida? E você pergunta para o cristão, que se diz cristão, vão falar a mesma coisa. São os mesmos desejos, são as mesmas buscas, são as mesmas vontades. É ganhar dinheiro, é ficar rico, é comprar um carro, é comprar uma casa, é viver nesse mundo de uma forma regalada, é os prazeres do mundo, é viajar, é lazer, é prazer. É isso que o mundo quer. O Senhor nos chama para nós não nos conformarmos com o mundo, para nós não sermos como o mundo, para nós não pensarmos como o mundo. Nós não somos do mundo, nós somos, como Pedro disse, o apóstolo Pedro, peregrinos e forasteiros. Nós estamos de passagem, o nosso tempo é breve, em alguns anos não estaremos mais aqui. E o que nós temos feito? Para quem foi? Será que estamos fazendo tudo para nós? Será que estamos nos unindo aos desejos do mundo? Será que estamos cobiçando o mundo? Estamos aqui, mas como eu queria estar naquela balada. Estamos aqui, mas como eu queria estar no meio daqueles homens ímpios, naquela roda dos escarnecedores. Estamos aqui, mas como eu desejaria estar assistindo aquela novela. Estamos aqui, mas o nosso coração está lá. Isso é rejeitar a Cristo, isso é rejeitar o Senhor. Talvez não estamos percebendo, mas estamos rejeitando o Senhor. Igreja, é hora de nós decidirmos. Como Josué falou, se é Baal, sigam Baal. Mas se é o Senhor, sigam ao Senhor. Volte-se o coração ao Senhor, arrependa dos teus pecados. Volte-se ao Senhor enquanto é tempo. É isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor quer de nós. Em Apocalipse, no capítulo 22, vamos abrir aí. Hoje nós vamos abrir um pouquinho a Bíblia. Apocalipse 22, o último capítulo da Bíblia. Versículo 10, partido 10. Diz assim, 22:10: Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo.
Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. Mas você, igreja, o justo, continue na prática da justiça, e o santo continue a se santificar. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. O que o Senhor está falando para João? João, olha o mundo. O ímpio, ele vai continuar sendo ímpio. Por quê? Porque ele é a semente dele é da serpente, é da cobra venenosa. Ele é descendente de Caim, ele é a geração de Caim, ele foi chamado, ele veio de Caim. Ele é ímpio, ele é justo, ele é mau. Mas vocês não são de Caim. Vocês são a geração de Sete. Vocês foram chamados para ser santos. Vocês não são iguais. Não é a mesma semente, não é a mesma descendência. Olha a importância da genealogia. Quando nós olhamos a genealogia de Jesus, é uma genealogia santa, de um povo santo, de um povo que buscava Deus. É uma semente totalmente contrária, diferente daquela de Caim. Nós não somos filhos de Caim. Você não é filho de Caim. Você é filho de Deus. Você é filho, você é geração de Sete. Por isso que ele diz: o injusto, o imundo, ele não vai parar com a sua imundice. Ele não é de Deus, ele não pertence a Deus, ele está condenado. O imundo, ele vai continuar sendo imundo. Você já viu um porco? Lava um porco para você ver o que é e solta ele. Ele vai de novo para o lamaçal, porque ele é porco. Ele não é filho de Deus, ele é porco, ele é imundo. O imundo vai continuar sendo imundo. Não olha lá para fora, porque os de fora estão condenados. O imundo, ele vai continuar sendo imundo. O injusto vai continuar sendo injusto. Mas você, que foi chamado por Deus, você não é daquela semente, você não é daquela geração, você não é daquela descendência. A nossa descendência é a descendência do justo, daqueles que foram justificados, perdoados por Cristo. A nossa descendência é dos santos, dos remidos, daqueles que foram limpos, lavados, daqueles que não são porcos. Éramos porcos, mas somos regenerados, transformados em ovelhas. De porcos fomos transformados em ovelhas. Hoje nós somos ovelhas. É por isso que nós somos diferentes. A igreja, ela é diferente, porque ela é santa, ela é separada, ela é a noiva de Cristo, é o povo eleito do Senhor. Por isso, igreja, continue a se santificar. Se nós olharmos para o mundo, se nós desejarmos o mundo, seremos como a mulher de Ló, olhou para trás e se tornou em uma estátua de sol. Permanece com os teus olhos em Cristo, volte o teu coração para Cristo, abandone os prazeres da carne, abandone os desejos da carne, volte para Cristo, porque esse mundo será destruído, o fogo perecerá por todo este lugar. É isso que nós precisamos. Lá em Lucas também, vamos abrir lá em Lucas capítulo 21. Entendam que não são irmãos, são povos distintos. Muitas vezes olhamos lá para fora e achamos que somos irmãos, somos o mesmo povo, somos a mesma coisa, é tudo irmão, é tudo igual. Não, você vê que o Senhor há uma distinção entre dois povos neste mundo. A quem você pertence? Ou nós somos de Caim, ou nós somos de Sete. Ou nós somos de Cristo, ou nós somos de Satanás. Ou nós somos do Senhor, ou somos de Baal. Não se pode amar dois deuses. Não se pode servir a dois deuses. Ou você amará um e odiará o outro, ou odiará um e amará o outro. Qual é a tua semente? Que semente que você veio? Então, em Lucas capítulo 21, o Senhor vai dizer no versículo 34:
É uma exortação à nossa vigilância. E ele diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia. O mundo que nós estamos vivendo, orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir sobre todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois a todo tempo orando, para que possais escapar de todas as coisas que têm de suceder, e estar de pé na presença do Filho do Homem. Jesus fala: olha, cuidado, para vocês não se sobrecarregarem com os pecados deste mundo. Meu irmão, ao você colocar o teu pé lá fora, para onde você olhar, vai ter pecado. Com quem você conversar, vão ser pecadores. Aonde você ir, haverá pecado. Nós estamos em um mundo caído. Nós estamos rodeados por pecado. Os nossos olhos, em todo momento, olharão para onde você olhar, haverá pecado. Onde você caminhar, haverá pecado. Onde você desejar, haverá pecado. E o Senhor Jesus então nos prepara para nós estarmos atentos, para que o pecado desse mundo não tome o nosso coração, não tome as nossas mentes, não cegue os nossos olhos, não tampe os nossos ouvidos, não nos conduza para a condenação eterna. O mundo, ele é atrativo. Quando os filhos de Deus, a descendência de Sete, olhou para o mundo, começaram a contemplar o mundo, olhar a cultura do mundo, olhar tudo o que aquelas pessoas do mundo faziam, as suas embriaguezes, as suas orgias, os desejos, as infidelidades conjugais, todos aqueles prazeres, o acúmulo do dinheiro, todos aqueles desejos da carne. Quando eles começaram a ver, começaram a olhar, começaram a contemplar, daqui a pouco, eles estavam juntos. Eles abraçaram aquilo. É a mesma coisa que aconteceu com Eva. É a mesma coisa que aconteceu com aquele povo. Eva viu o fruto, desejou o fruto e comeu o fruto. A geração de Sete viu aquelas mulheres, cobiçou aquelas mulheres e tomaram para si aquelas mulheres. O desejo do coração pecaminoso do homem é o mesmo, só muda as pessoas. Nós seremos tentados como Eva foi, não resistiu à tentação, caiu. Seremos tentados como aqueles homens que também caíram. É por isso que nós devemos estarmos com a nossa vida em Cristo. É a única forma de podermos resistir a todas as tentações. Seremos tentados por todos e por tudo. Mas nós devemos estarmos firmes em Cristo, vigiando e orando em todo o tempo, para que nós possamos escapar de todas essas coisas que têm de suceder. Escapar, fugir. Você lembra de José no Egito? Quando veio a mulher de Potifar, aquela linda mulher, que era a dona dele, querendo ele teve que fugir, correr, escapar daquela tentação. Assim também nós precisamos de fugir, correr e escapar de todas as tentações que irá vir sobre nós. Devemos fugir de todas elas. De que forma? Orando em todo tempo, em Cristo, em Deus, buscando Deus, mantendo o coração em Deus. Paul Washer, ele conta um testemunho, e ele diz assim, Paul Washer falando: um amigo meu estava falando com o pastor Leonard Reverhill um dia, e ele disse ao irmão Reverhill: o irmão Paul Washer, um querido amigo meu,
está tendo algumas lutas e passando por tempos terríveis. Então o pastor Leonard Ravenhill enviou um bilhete escrito para Paul Washer. E nesse bilhete estava escrito: irmão Paul, os outros podem, mas você não pode. Os outros podem, mas você não pode. Os outros podem, mas você, Guilherme, não pode. Os outros podem viver na impureza, mas você, Danilo, não pode. Os outros podem viver no adultério, mas você, Bia, não pode. Os outros podem viver na cobiça, mas você, Denilton, não pode. Os outros podem viver desejando o mundo, mas você, Tuti, não pode. Os outros podem viver desejando as coisas deste mundo, mas nós não podemos. Você não pode. Você é a geração separada por Deus. Você é a semente santa. Os outros podem pecar. Os outros podem viver na cobiça. Os outros podem viver no bar. Os outros podem se embriagar. Os outros podem trair. Os outros podem ser corruptos. Os outros podem dar um mau testemunho. Os outros podem ser mentirosos, fofoqueiros. Mas você não pode. É a única frase que o irmão pastor Leonard Ravenhill, um dos maiores pastores do nosso tempo, disse. Imagina, uma única frase para Paul Washer: Paul Washer, os outros podem. Os outros podem pecar, mas você não pode. Somos tentados a ter os mesmos desejos dos outros que não conhecem a Deus. Muitas vezes seremos tentados a querer os mesmos propósitos dos filhos de Caim. Mas lembre-se, meu irmão, vocês são de Sete. Vocês são filhos de Deus. Os nossos caminhos não são os caminhos dos filhos dos homens, como diz em Judas 11. Ai deles, porque eles prosseguiram pelo caminho de Caim. Para eles tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Eles prosseguem no caminho de Caim. Nós prosseguimos no caminho que é Cristo. Em Efésios 4, 22 a 24, Paulo diz que nós devemos despojar do velho homem e nos revestir do novo homem, criado à imagem e semelhança de Cristo. Nós devemos tirar de nós tudo aquilo que é pecado. Todos os dias nós devemos fazer um exame da nossa vida e começar a tirar. Isso é pecado, tira. Isso é pecado, tira. Essa mentira eu não quero mais, tira. Essa fofoca eu não fofoco mais, tira. Essa corrupção eu não quero mais, tira. Esse caminho eu não quero mais. Esse vício eu não quero mais. O Senhor nos chama para nós despirmos do velho homem, dos pecados, tirar de nós, do nosso coração, da nossa vida, aquilo que é mal, os desejos, a cobiça, tudo aquilo que nós sabemos que desagrada ao Senhor. E nós então nos vestiremos do novo homem, que é conforme a imagem de Jesus Cristo. Tiramos a idolatria e agora nos vestimos para adorar somente um Deus. Tiramos a mentira e agora nos vestimos para falarmos a verdade. Tiramos a impureza e agora nos vestimos da pureza. Tiramos a prostituição e agora nos vestimos da santidade. Vocês não são filhos de Caim. Vocês são filhos de Deus. Todos aqueles, quanto me receberam, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem em meu nome. Todos aqueles que creem em Cristo, verdadeiramente, são a semente santa, são o povo separado, é a nação santa.
A amizade que Deus tinha com aquele povo se tornou inimizade. Como diz em Tiago 4:4. Não precisa de abrir, mas eu vou ler aqui rapidinho para os irmãos. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele povo se tornou amigo do mundo. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aquele que quiser amar o mundo, desejar o mundo, viver com o mundo, ter uma vida ímpia com o mundo, amizade com o mundo, viver como o mundo, amar o mundo, desejar o mundo, seguir o mundo, se torna inimigo de Deus. Mas aquele que se afastar do mundo e ir a Deus, esse se torna amigo de Deus. Deus nos chamou como amigos e não como inimigos. Deus nos chamou para sermos amigos dele, deixarmos o pecado e buscarmos a santidade, que nós só podemos encontrar nele. O nosso caminho é o mesmo caminho de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre aquele povo, porque ele andava com Deus. Vamos abrir em Hebreus 11:7. Hebreus 11:7. Diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e ele sendo temente a Deus, ele aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que veio pela fé. Noé, ele foi instruído por Deus acerca de todos os acontecimentos. Deus falou que ele executaria juízo sobre a terra. E Noé, ele foi instruído por Deus. E mesmo que ele ainda não tinha visto nada daquilo acontecer, é por isso que ele está aqui como exemplos de homens de fé. Porque ele não tinha visto aquilo acontecer. Ele apenas ouviu a instrução de Deus. Mas ele, diferente de todos os outros, ele teve fé. E ele creu naquilo que Deus havia falado. Ele manteve a sua fé. E ele diz assim, o escritor de Hebreus, ele, tendo ouvido acerca dos acontecimentos que ele ainda não tinha visto, ele foi temente a Deus. Quantos têm ouvido a respeito das instruções? Quantos têm sido chamados ao arrependimento, à mudança de vida? Quantos têm sido chamados a vir até Cristo? Mas quantos têm rejeitado a mensagem do Evangelho? Quantos têm deixado Cristo de lado? Quantos têm rejeitado a salvação por meio de Deus? E têm negado o chamado do Senhor? Mas Noé é diferente de todos os outros. Ele, ao ouvir a mensagem, ele foi temente a Deus. Ele foi temente, ele ouviu, ele recebeu aquela mensagem e ele quis ser como Deus tinha falado. Ele fez exatamente como Deus fez, falou para ele. Mas ele não tinha visto nada. Ele não sabia nem direito o que iria acontecer. Mas por meio da fé, ele creu naquilo que Deus havia falado. Nós sabemos que após a nossa morte haverá um juízo final. Nós sabemos que haverá o céu e o inferno. Nenhum de nós jamais vimos isso. Nenhum de nós vimos. Mas ao ouvir sobre isso, a diferença dele com a semente de Caim é que ele foi temente e ele acreditou e ele permaneceu firme e ele obedeceu. E aqui diz que para isso
Ele então aparelhou a arca para a sua salvação, sua e da sua família. Para isso, ele foi fazer conforme Deus havia ensinado. Ele se separa do mundo, ele deixa aquele mundo e agora ele vai servir a Deus. Ele vai se dedicar a sua vida por completo, à salvação da sua alma. Ele dedica a vida dele, anos, aproximadamente 100 anos da vida dele, quando Deus fez o chamado a ele, para ele viver somente para a sua salvação. Ele foi construir a arca em um deserto onde nunca havia chovido. Aquele homem foi um homem de fé, foi um homem temente ao Senhor, e ele quis a sua salvação, ele desejou a salvação, ele fez de tudo para conseguir a sua salvação. E hoje, a salvação, ela é entregue de forma gratuita por meio de Cristo. Nós precisamos crer em Jesus Cristo. Mas de tão fácil que parece, muitos a têm rejeitado. Muitos não têm levado a sério. Muitos não têm abandonado os seus pecados. Muitos têm continuado com o seu coração duro. E o juízo não tardará. Vocês podem enganar homens. Vocês podem enganar as pessoas. Mas Deus ninguém engana. De Deus nenhum homem zomba. Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Por isso o arrependimento chamado é agora. Não sejam como João Batista falou, raça de víboras. Porque o chamado era o arrependimento, mas eles chegavam perto do arrependimento, perto do batismo, perto da pregação, ouviam a pregação, viam o batismo, mas recusavam. E João fala, vocês são a raça, vocês são a semente da serpente, vocês são aqueles que vieram da serpente. Mas o chamado do Senhor para nós não é esse. O chamado do Senhor para nós é o arrependimento dos nossos pecados, é nós irmos até Cristo com fé, e é nós desejarmos Cristo de todo o nosso coração, e então sermos salvos dos nossos pecados. Por que estamos amando tanto o mundo, meus irmãos? Por que estamos desejando tanto o mundo? Daqui a pouco nós estamos partindo, a porta da arca está para se fechar, o dilúvio está para chegar, a nossa partida está a um fio. Hoje pode ser o seu último dia, hoje pode ser o teu último fôlego, a tua esperança pode terminar hoje. O porquê que nós não entregamos então a nossa vida verdadeiramente ao Senhor? O chamado nosso é para que nós façamos como Noé. O Senhor chama Noé. Noé falou, eu quero é o Senhor, eu quero viver para a glória do Senhor, o meu desejo é no Senhor, eu quero fazer de tudo aquilo que agrada ao Senhor. E assim desejamos, assim precisamos sermos nós. Nós precisamos sermos como Noé. John Wesley diz, a conversão, ela tira o cristão do mundo, e a santificação tira o mundo do cristão. A verdadeira conversão, ela vai tirar o cristão do mundo. Aquilo que nós desejávamos antes, aqueles propósitos enganosos que nós tínhamos antes, aquelas vontades que nós tínhamos antes, aquela cobiça que nós tínhamos antes, o Senhor vai tirar nós do meio de tudo isso. Acontece na conversão. E na santificação, agora, o Senhor vai tirar de dentro de nós tudo aquilo que é do mundo. Ele nos tira do mundo e depois tira o mundo de dentro do nosso coração. E é isso que nós precisamos. Sermos tirados desse mundo perverso, dos pecados que nos atentam, e ser tirado de dentro de nós tudo aquilo que é mal, que tem desagradado ao Senhor. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, estamos terminando. Um pouquinho para frente. 2 Pedro, capítulo 2. Versículo 5. Diz assim:
ler a partir do 4. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservados para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. O apóstolo Pedro diz que Noé, ele foi o pregador da justiça. Noé anunciou a justiça e o juízo de Deus sobre todos os homens. Mas os homens recusaram ouvir a mensagem de Noé. Os homens recusaram a salvação. Ela era de graça, era crer e entrar na arca. Não custava dinheiro, não custava nada. Não tinha que se pagar, nem fazer penitência, nem obras. Era de graça. As pessoas ouviram e ouviram. Essa pregação não foi uma pregação de um dia. Foi pregação de aproximadamente 100 anos. Todos conheciam Noé. Imagina naquela época. Um homem construindo um barco de aproximadamente 150 metros de comprimento no deserto, durante 100 anos. Quem nunca tinha ouvido falar de Noé naquela época? Imagina, essa notícia deve ter percorrido por todos os caminhos, por todos os lugares. E todos aqueles que se aproximavam de Noé, Noé anunciava o juízo de Deus, anunciava a pregação do Evangelho. Mas os homens, eles recusaram a salvação, eles recusaram a mensagem do Evangelho. E aqueles homens foram condenados no dia do juízo. Eu quero concluir essa mensagem para nós. Como, então, nós devemos viver nesse mundo de uma forma que agrade a Deus? Ao ouvirmos essa pregação, você pode estar me perguntando: Danilo, como então eu posso viver nesse mundo de uma forma que agrade a Deus? Primeiro, nós devemos viver com fé em Deus, aguardando a nossa salvação. Ou seja, a cidade celestial, ela deve ser colocada todos os dias diante dos nossos olhos. Como Noé. Quando Deus falou com Noé, por meio da fé, ele se preparou para a sua salvação. A primeira coisa que nós temos que aprender, que nós precisamos para permanecermos nesse mundo, firmes em Cristo, é nós termos fé em Deus, aguardando a nossa salvação. Jonathan Edwards diz assim: ó Deus, grave a tua eternidade nos meus olhos. Vai ser necessário nós, ao sairmos deste lugar, termos um óculos, e nesse óculos está escrito cidade celestial. Para você nunca tirar dos teus olhos que a tua cidade não é aqui. A tua cidade é a cidade celestial, é a cidade eterna, é a nova Jerusalém. Nós precisamos, para permanecermos firmes em Deus, devemos manter os nossos olhos na eternidade. O primeiro ponto. O segundo ponto que nós aprendemos é vivermos uma vida santa, separada do pecado. Nós vemos aqui em Hebreus dizendo que Noé, ele era temente a Deus. Em Gênesis diz que Noé era justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Nós, da mesma forma, devemos buscar a santificação todos os dias, termos uma comunhão com Deus, orar, meditar nas Escrituras e buscar ter um coração transformado todos os dias. Nós devemos viver uma vida separada do pecado.
É pecado, é pecado. Vamos abandonar, vamos nos separar, vamos tirar isso da nossa vida e do nosso coração. Vamos pedir a Deus: Deus, me livra desse pecado. Eu não quero mais estar sujo com este pecado. Me ajuda, me perdoa, me purifica. Senhor, o Senhor um dia purificou Noé, o Senhor limpou Noé, o Senhor tornou Noé justo e íntegro. Senhor, me torne justo, me torne íntegro, muda o meu coração, muda os meus pensamentos. O segundo ponto é esse: como nós vamos viver nesse mundo? Separados do pecado, sendo um povo santo. Terceiro e último, como Noé fez? Como nós vivemos esse mundo de uma forma que agrade ao Senhor? Sendo pessoas que vão pregar o Evangelho. Pedro, ele foi marcado. Pedro marcou Noé como o pregador da justiça. É por meio do Evangelho que Deus salvará o seu povo. Por isso, igreja, prega o Evangelho. Advirta as pessoas sobre os seus pecados. Chame elas ao arrependimento. Mostre a elas que elas estão caminhando para a condenação eterna. E que somente Cristo poderá salvar elas. A tua palavra, ela nunca voltará vazia. Ou ela salvará o perdido, ou ela servirá como testemunho na condenação eterna. De qualquer forma, Deus usará a nossa palavra, seja para salvar aquele que está perdido, seja para que no dia do juízo o Senhor fale: aquele irmão te pregou o Evangelho e você recusou. Como nós vivemos aqui? Pregando o Evangelho para as pessoas. Se nós não tivermos essa motivação, qual é a nossa outra motivação? Enquanto Noé construía a arca para a sua salvação, ele pregava o Evangelho, ele anunciava o Evangelho. Quantas pessoas você conhece que estão perdidas dentro da tua casa? O teu marido, a tua esposa, os teus filhos. Eles estão caminhando para a morte eterna. Eles estão no pecado. Eles serão condenados, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Anuncie o Evangelho, pregue o Evangelho, fale sobre Cristo, fale sobre o pecado, chame eles ao arrependimento. Olha os teus vizinhos, olha as pessoas próximas de você, olha os teus amigos de trabalho, olha as outras pessoas. Estão todos perdidos e caminhando para a condenação eterna. É o tempo da igreja pregar o Evangelho, é o tempo de nós anunciarmos, é o tempo de nós nos voltarmos a Cristo, é o tempo da igreja ser igreja. Possamos ser poucos, mas que sejamos luz, que sejamos o sal dessa terra, que propagamos, que glorifiquemos o nome do Senhor pelo nosso bom testemunho, pela nossa santidade, pela nossa oração, pelo nosso conhecimento das Escrituras, pela pregação do Evangelho, a evangelização dos perdidos. É isso que o Senhor espera de nós. Charles Spurgeon diz assim: quantos partiram dessa vida, deixando para se consertar amanhã? Quantos que não morreram hoje, dizendo: amanhã eu busco ao Senhor, amanhã eu me arrependo. Mas quem pode garantir o dia de amanhã? Quem pode garantir que amanhã nós estaremos vivos? É por isso que o dia do arrependimento é hoje, o chamado do Senhor é hoje, a evangelização deve ser feita hoje, o mais rápido possível. Nós devemos nos voltar ao Senhor, devemos nos arrepender do pecado, devemos abandonar este mundo pecaminoso. Olha esse mundo, igreja, nós não pertencemos a ele, nós não queremos bebedice, não queremos drogas, não queremos glutonaria, não queremos nada, não queremos idolatria, não queremos impureza sexual, não queremos infidelidade, não queremos adultério, não queremos prostituição, não queremos essa cultura falida, essa teologia de gênero, não queremos LGBT, não queremos nada disso. Por que então nós estamos com os nossos olhos nisso, o nosso coração nisso? Isso não faz parte de nós, é a geração de Caim, é a semente de Caim. Nós somos a semente de Sete, nós somos o povo eleito, nós somos a igreja do Senhor, nós somos a noiva do Cordeiro, nós seremos aqueles que estaremos lá na boda no dia do Cordeiro, festejando, glorificando o nome do Senhor. Isso não faz parte da nossa vida. Esse mundo é passageiro. O Senhor diz que tudo passará, nada permanecerá. Busca o Senhor enquanto se pode encontrar, invoque Ele enquanto Ele está perto. É o tempo de nós nos voltarmos ao Senhor, é o tempo de nós deixarmos
esses pecados, esse mundo pecaminoso, esses desejos. Danilo, eu não estou conseguindo. Vá ao Senhor, peça ajuda ao Senhor. Vá ao Senhor, clame a Ele por ajuda. Senhor, me ajuda a me livrar desse pecado. Senhor, me ajuda a me livrar de todo esse mal. A Bíblia diz que o Consolador estaria conosco para nos ajudar nas nossas fraquezas. Ele fala que nós não sabemos nem como orar, mas o Espírito Santo nos ajudaria em tudo aquilo que nós fôssemos até Ele e pedíssemos por ajuda. Nós devemos ser humildes para reconhecer que não conseguimos e irmos até Deus e falar: Senhor, me salve. Senhor, o Senhor salvou Noé, o Senhor salvou Moisés, o Senhor salvou Davi, homens pecadores, mas o Senhor foi lá e tratou o coração deles, trata o meu também. O nosso Deus, Ele é poderoso, e nós precisamos ir até Ele. E o que eu queria deixar para os irmãos é isso. Nós vivemos em um mundo de culturas distintas, povos diferentes, culturas diferentes. A cultura do pecado e a cultura da santidade. Aqueles que se separam e aqueles que se misturam. Aqueles que amam o que é mal, aqueles que odeiam o que é mal. Aqueles que odeiam o que é bom e aqueles que amam o que é bom. É uma noite para nós irmos até o Senhor e pedirmos a Ele: Senhor, se eu não sou essa semente santa, me limpa e me faça ser. Eu não quero ser condenado com esse mundo. Eu não quero continuar com meu coração desejando as mesmas coisas que todo mundo deseja. Eu não quero. Olha Noé, foi o único em sua geração, mas foi. Como Reveril diz para Bosch: os outros podem, você não pode. Vamos orar.